narrador. Ter ou não ter? Eis a questão. Fala, gente bonita, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Sou Filmes, o canal que ajuda você a fazer cinema. Eu sou a Ariane Soares. Não me canso de me apresentar para vocês e sempre dizer que terça e quinta, meio-dia, tem sempre um vídeo novinho aqui no canal para você. E se você não é inscrito, se inscreva, ative as notificações e também conheça aqui o link na descrição www.soufilmes.com.br e conheça o nosso curso Criadores de Roteiro. Você vai ver esses conteúdos aqui que você vê no canal muito mais aprofundados, além de eu conhecer o seu projeto e fazer análise do seu projeto dentro do nosso curso Criadores. Mas vamos lá. Narrador, ter ou não ter? Eis a questão. Antes de mais nada, gente, a gente precisa entender, tá? Que todo filme tem narrador, tá? Todo filme tem narrador. E qual é o filme, e qual é o narrador que todo filme tem? A câmera. Vocês sabiam que a câmera é uma narradora? A câmera, ela é uma narradora porque a gente está conhecendo a história a partir do ponto de vista da câmera. A câmera escolheu X para revelar para a gente como espectador e não escolheu Y. Ou seja, a câmera está contando uma história para a gente a partir do ponto de vista dela, porque a câmera só vai revelar para a gente aquilo que foi revelado a ela. Então, sim, a câmera é a principal narradora de todo e qualquer filme. No entanto, vamos lá. Aqui tem uma frase que eu gosto muito que fala assim: no cinema, criar cenas com diálogos que dramatizam personagens complexos exige talento, conhecimento e imaginação. Escrever narrações verborrágicas exige apenas teclado. O que McKee quis dizer com essa frasezinha de narrações verborrágicas? A gente encontra por aí, em pilha de roteiros ruins, que eu tenho certeza que não é o seu caso, uma sériezinha assim de narrações verborrágicas. O que é uma narração verborrágica? O roteirista não sabe o que fazer, então ele taca qualquer coisa para resolver aquele problema. Ele não sabe o que fazer com a cena, então taca o narrador. Ele não sabe... Sabe, quando você está criando uma história, você está desenvolvendo uma história, o próprio roteirista, ele tem conflitos que ele vai precisar resolver. Eu já até fiz um memezinho lá no nosso canal do Instagram de uma casa pegando fogo e uma criança no balanço, balançando bem alto, para cima e para baixo, e a casa no fundo pegando fogo. Por quê? Porque às vezes nós roteiristas estamos exatamente assim. A gente cria um monte de coisa na nossa história, a gente deixa a história pegando fogo e depois a gente fica: o que é que eu vou fazer? Essa história precisa terminar, como é que eu termino essa história? A gente vai criando conflitos e depois não sabe como terminar. E aí você tem um início de filme muito bem desenvolvido, mas aí o andamento do filme, a qualidade da história vai caindo e no final mais parece que o roteirista tinha pressa de acabar aquela história logo, e aí a história tem um final ruim. Você começa a falar, a criar diálogos aleatórios, a frases sem sentido. Você começa a falar, a deixar os seus personagens falando qualquer coisa, porque tudo que interessa a você é que aquele roteiro termine logo, é que aquela história termine logo. Quando você pensa assim, você escreve assim. E quando você escreve assim, a pessoa que vai ler depois, sabe aquele produtor que você quer que conheça seu projeto? Sabe aquela rodada de negócios que você quer participar? Sabe aquele projeto que você quer apresentar? Então, isso que você faz, essas narrações verborrágicas, esse monte de diálogo que você cria para resolver problema, porque é muito mais fácil resolver problema no diálogo do que resolver problemas em ações. Então você vai criando um monte de diálogo, um monte de discurso para resolver problema, porque você tinha pressa de escrever o seu roteiro, isso fica impresso. Quando o roteiro chega pra gente, quando o roteiro chega para análise, quando o roteiro chega para a rodada de negócios ou chega para uma curadoria, a gente percebe que o roteiro está preguiçoso, que o roteiro foi escrito de qualquer maneira.
Não escreva seu roteiro de qualquer forma. A narração, você colocar um personagem para narrar a sua história, precisa ser uma escolha bem pensada, precisa ser trabalhado. Você não pode simplesmente colocar um narrador para facilitar a sua escrita ou para facilitar a sua narrativa. Sempre que eu falo de narradores, sempre que eu dou aula sobre narração, sobre narradores, eu não me canso, gente, de falar sempre de House of Cards. House of Cards tem uma construção narrativa fantástica e inteligentíssima. O personagem principal, ele é o próprio narrador. Só que ali nós temos uma construção onde a gente tem a quebra da quarta parede. O personagem principal, ele está ali desenvolvendo, ali na cena, trabalhando na cena, dialogando, conversando. Inclusive, vou deixar para vocês aqui no final do vídeo uma cenazinha de House of Cards para vocês entenderem como funciona a construção da narrativa em House of Cards para quem não assistiu. E de repente o personagem, ele quebra a quarta parede e ele fala com a câmera. Mas qual é a intencionalidade em House of Cards do personagem falar com a câmera? Quando o personagem fala com a câmera, ele está falando com o espectador. Ele está trazendo o espectador para ser cúmplice do que ele vai fazer. É como se ele estivesse falando assim, eu vou fazer isso, tá? Eu vou fazer, aqui ajeitando o nó na gravata, eu vou fazer isso e você é meu cúmplice, você sabe o que eu vou fazer, ou seja, você tem tanta culpa quanto eu. Quando a construção da narração de House of Cards é construída, ela tem como objetivo trazer o espectador como cúmplice do personagem em todos os erros que ele comete. Então é como se ele estivesse trazendo... você não pode me acusar, porque você sabe. É como se ele estivesse falando assim, você, espectador, não pode me acusar dos meus erros e dos meus pecados e dos meus crimes, porque você sabe o que eu estou fazendo, porque eu compartilhei com você. A narração de House of Cards tem essa pegada de trazer o espectador como cúmplice dos crimes do personagem principal. Ou seja, é uma narração construída, pensada, trabalhada. E eu te pergunto, a narração da sua história, ela tá aí por quê? Pra quê? Qual é o motivo de você querer um narrador na sua história? Conta pra mim. Beijo, fica com Deus e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.